Heranças espirituais. A Bíblia fala de uma herança espiritual em um Novo Testamento, referindo-se a Jesus e a nossa herança eterna, conforme revela Hebreus 9,15, enfatizando que o próprio Jesus foi mediador desse Novo Testamento. Está escrito que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. A ideia de herança é muito viva e profunda na cultura hebraica, mas os judeus do tempo de Cristo não compreendiam uma herança espiritual. Em função do conceito vindo desde o princípio do Velho Testamento, lá as gerações futuras herdavam a terra e os bens materiais, que eram bênção de Deus e sinal visível de que a família estava andando nos retos caminhos do Senhor. Por esse motivo, os pais faziam tudo para acumular mais riqueza, consequentemente, aumentar a herança dos filhos e da graça de Deus sobre eles. A ideia da herança material da parte de Deus começa com Abraão, por ocasião do seu chamado, conforme salienta em Gênesis 15:7, ocasião em que Deus manifestou-se diretamente ao patriarca. Fala com ele. Apresenta-se como o Senhor que o havia chamado na cidade de Ur, na Caldeia. Em seguida, prometeu-lhe a terra, revelando que trouxera de Mesopotâmia, com essa finalidade. Abraão, que jamais havia passado por experiência semelhante, interessou-se imediatamente pelo assunto e quis saber como herdaria aquela imensidão de terra, visto que já era uma região habitada e que ninguém iria cedê-la de mão beijada. Ali mesmo, Deus selou o pacto com o pai da fé e revelou que certamente o que não gostaria de ouvir. Só daqui a 400 anos a sua geração entrará nessa terra. Depois de 4 séculos, Deus tirou os descendentes de Abraão do Egito através de Moisés e o instalou na terra de Canaã. Hoje é a Palestina. A luta pela posse e conservação da terra sempre foi muito intensa. Era necessário defendê-la com o próprio sangue e não dar trégua ao inimigo, porque ela era fundamental para que os hebreus sobrevivessem e se tornassem uma nação próspera e respeitada, conforme a promessa de Jeová. Durante a longa história desse povo, observa-se sua luta para preservar o que Deus lhe dera e afirma-se no cenário mundial da época como a nação constituída e soberana. Em Números 3, do 8 ao 9, há uma recomendação a respeito da herança. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos das filhas de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança de seu pai. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Entende-se que a perseverança da terra era preocupação do próprio Deus, que normatizou a posse e o seu uso através das gerações, deixando instruções escritas a respeito de como poderiam dispor dela, enquanto fosse responsável pelo seu cultivo. Conclui-se que o povo hebreu acreditava que a herança era uma bênção do mundo invisível para o visível, uma dádiva celestial, exclusiva. Daí a importância que davam à questão da herança, fundamental para a própria existência futura da nação. Eles sabiam que só com a posse da terra poderiam ter esperança, e essa convicção veio se fortalecendo através dos séculos, ligando a herança à vontade de Deus de que a terra fosse realmente deles, e não deveriam abrir mão dela em nenhuma hipótese. Amém? Os apóstolos passaram esse mesmo sentimento em relação à herança
para o Novo Testamento, transferindo-o do plano material para o espiritual. O que o cristão herdou não foi a terra e os bens que ela possa produzir, mas as bênçãos espirituais e seus frutos, a salvação através de Cristo e o conhecimento de Deus pela ação do Espírito Santo. Os cristãos se tornaram um novo Israel que luta agora para conquistar a pátria celestial e não os bens terrenos. Os judeus que se convertiam ao cristianismo, conhecendo o valor da herança material, entendiam o significado dessa herança espiritual e a sua importância para a sobrevivência e fortalecimento da fé, que deveriam ser muito mais profunda do que a de Abraão, porque ele viu as maravilhas de Deus e ouviu a sua voz. No cristianismo, a aproximação do homem a Deus teria que ser em espírito e a herança terrena era sombra da herança celestial. Os inimigos não seriam mais os povos dispostos a tornarem a terra de Israel, mas o inimigo pronto para roubar almas. Entretanto, a Bíblia fala na existência de dois reinos semelhantes na estrutura, mas o oposto nos objetivos, enquanto o reino da luz busca a salvação do homem, o reino das trevas luta para levá-lo à perdição. Deus é um espírito e a sua herança é espiritual. O diabo também é um espírito e ele igualmente deixa seus herdeiros uma herança espiritual. Os bens satânicos são os frutos da carne, que você pode conferir em Gálatas. O verso 21 termina informando que os herdeiros do diabo não entrarão no reino dos céus. Agora você está entendendo que a herança espiritual pode ser divina ou demoníaca, dependendo da escolha que os testamenteiros fez durante sua vida, se ele serviu a Deus ou ao diabo. O cristão verdadeiro deixa uma herança espiritual aos seus filhos, criando-os no conhecimento da palavra de Deus e instinto a que eles observam a sua prática, dando exemplo de retidão e testemunho fiel do Evangelho de Cristo. O homem ímpio, mundano e devasso deixa os frutos da carne como herança espiritual aos seus filhos. Esses frutos são resultados dos serviços prestados ao reino das trevas. Os pais são responsáveis pela herança espiritual dos seus filhos. Os pais são responsáveis, né? E esses frutos são resultados dos serviços prestados ao reino das trevas. Isso é um ensino fundamental da Bíblia para os casais, noivos e jovens em geral que um dia serão pais. Os jovens de hoje é que decidem o que vão deixar como herança espiritual, né? As futuras gerações. Pessoas devassas a serviço dos reinos das trevas ou pessoas sensatas a serviço do reino da luz. O exemplo do povo israelita é oportuno para entender-se a questão. Eles protegiam a terra como o próprio sangue, porque sabiam que dela dependia o futuro dos seus filhos e netos. As gerações de hoje devem estar conscientes de que o futuro de seus descendentes depende da herança espiritual que vocês vão deixar. Um exemplo real do entendimento de herança no Velho Testamento é dado por uma passagem registrada em um Novo Testamento, que está no Evangelho segundo João 9, e narra o encontro de Jesus e seus discípulos com um homem cego de nascença. Ao verem o deficiente visual, os discípulos quiseram saber logo de Jesus qual seria a causa espiritual daquela cegueira e perguntaram se havia pecado para que o homem fosse vítima daquele mal, acrescentando se teria sido ele ou seus pais. Estão equivocados, né? Os discípulos referiam-se aos pecados dos pais porque entenderam, segundo a sua cultura, que a cegueira do rapaz era falta de bênção de Deus, porque aquele homem não possuía herança. Eles estavam sofrendo as consequências da negligência dos pais que pecaram. Jesus, comovido pelo estado de penúria do cego,
informou aos discípulos que não eram pecados a razão daquela cegueira, mas ele estava ali por acaso. E Jesus iria mostrar, através do cego, as obras que Deus desejava fazer na terra. Uma libertação de todas as antigas crenças. Essa libertação se fazia necessário porque a nova era religiosa. Não te encurvarás a ela e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aborrecer a Deus é pecar, e o maior pecado entre os hebreus era a idolatria, seguir os deuses pagãos dos povos cananeus. É como se os discípulos tivessem perguntado a Jesus: quem foi idólatra, o cego ou os pais dele? Com a vinda de Jesus, essa herança maldita foi suprimida e ajustada. Você entendeu que os hebreus acreditavam que os pecados comandados pela idolatria alijavam-nos da herança material dada por Deus, sinal de rejeição? Querida, eu quero concluir esse vídeo orando pela tua vida, para que você possa receber uma herança de bênção de Deus e que todo mal, que toda herança que não provém do Senhor caia por terra em nome de Jesus, né? Porque Deus é um Deus zeloso, né? É um Deus amoroso. Todo mal, toda herança ruim, até a terceira, quarta geração, seja desfeita agora na tua vida, em nome de Jesus. Em nome, no poder de Jesus, que toda herança deixada na minha vida ruim, pelas obras da carne, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que eu possa vir receber uma herança cheia de bênção da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que todo mal, que toda herança medíocre caia por terra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jeová Jiré. Em nome do Senhor, que a minha herança espiritual possa ser próspera de Deus, santificada no poder e da graça do Senhor. Amém? Dando graças ao Pai que nos fez idôneas para participar da herança da santos na luz. Em nome de Jesus. Amém.